Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Para você que já me conhece, tem aí acompanhado um processo no qual nós estamos aí empenhados, que é um estudo do discipulado, e tem sido grandioso demais. Então, assim, para você que está aí acompanhando esses vídeos, continue aí dando seu like, continue compartilhando, botando lá nos comentários o que você tem percebido através desse estudo. Aqui no meu canal também eu coloco muitos vídeos sobre mensagens lindas da parte de Deus, coloco também alguns testemunhos, então dá uma olhada lá que com certeza vai edificar a tua fé, vai ser muito edificante para a tua vida e você também pode estar abençoando outras pessoas. Tudo para a glória de Deus, tá bom? Então, nós estamos dando entrada na unidade 5 desse livro abençoador, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade é um estudo discipulado. Nós estamos entrando na unidade 5. Nessa unidade, nós vamos estudar em duas partes, na 5 e na 6, aonde nós vamos abordar um tema onde que Deus fala. Então, assim, Deus fala, parte 1, a unidade 5. E Deus fala, a unidade 6 na parte 2, tá ok? Beleza? Entendido? Então tá bom. Nessa unidade 5, nós vamos ver no dia 1 que Deus fala de diferentes maneiras. No dia 2, nós vamos ver que Deus fala através do Espírito Santo. No dia 3, nós vamos ver que Deus se revela. No dia 4, Deus fala pela Bíblia. E no dia 5, que Deus fala pela oração. Então, vamos continuar nesse processo lindo e que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue a te direcionar, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração melhor do que as palavras. E antes de você dar início a esses estudos, vamos fazer conforme a gente tem feito sempre, tá ok? Vamos orar, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para que Ele conduza esse estudo e que você compreenda e entenda aquilo que Deus está querendo que você faça, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Deus abençoe essa vida e vamos lá para mais um estudo. Bom, pessoal, então vamos lá? Unidade 5, dia 1, Deus fala de diversas maneiras. Então nós vamos estudar nessa unidade 5, dia 1, que Deus ele fala através de várias maneiras. No Antigo Testamento, Deus usava em especial indivíduos únicos, e ele falava através também de anjos, através de ações, através de sonhos, de visões. Então vamos ver nessa unidade que Deus ele fala. Nesse dia 1 especificamente, Deus fala de diversas maneiras, em especial lá no Antigo Testamento, nós vamos ver de que forma que Deus agia, de que forma que Deus fazia isso ao querer se comunicar com as pessoas. Vamos nessa? Bom estudo para você, que Deus abençoe a sua vida. Então, pessoal, vamos lá dar mais um início a um estudo dessa unidade 5 e vamos hoje para o dia 1, aonde Deus fala de diferentes maneiras. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração de forma que você compreenda e entenda a vontade de Deus. Vamos lá dar início? Bom, se um crente não sabe reconhecer quando Deus está lhe falando, ele está com problemas em sua vida cristã. Um ponto crítico para se compreender e experimentar Deus é saber claramente quando Ele está falando. Se um crente não sabe reconhecer quando Deus está falando, ele está com problema na sua vida. Então vamos focar a nossa atenção na maneira pela qual Deus fala pelo Espírito Santo. Quando quer que conheçamos os seus propósitos, o seu modo de agir, e vamos examinar os meios pelos quais Deus fala, isso é, por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja e de outras pessoas, de outros crentes também, tá bom?
Então, nós vimos que no Antigo Testamento, Deus, ele falou de muitas maneiras diferentes. E aí vamos lá desmembrar isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, uma verdade bem patente através de toda a Bíblia é que Deus fala ao seu povo. E no Antigo Testamento, Deus falou por intermédio de anjos, de visões, de sonhos, de ações simbólicas, de uma voz mansa e delicada, de sinais miraculosos e entre outras maneiras. Como Deus falou no Antigo Testamento, então não é o fator mais importante. O importante é que ele falou. Aquelas pessoas a quem Deus falou sabiam que era Deus que falava e sabiam o que ele estava dizendo. O que é mais importante? Como Deus falou ou o que Deus falou? Quando Deus falava a uma pessoa no Antigo Testamento, quais das duas coisas que a pessoa sabia? Ela sabia, né? Cita aí o que eu já falei agora anteriormente, tá bom? Então, quais os fatores importantes? O fato de que Deus falou a pessoas é muito mais importante de como ele falou. Quando Deus falava à pessoa, ele sabia que Deus estava falando com ela e sabia também o que ele estava dizendo. Veja 4 fatores importantes toda vez que Deus fala no Antigo Testamento. A experiência de Moisés com a sarça ardente em Êxodo 3 é um exemplo. O Deus que falava era um singular. Vamos lá para esses 3 exemplos, tá ok? O primeiro é esse, que Deus ele falava no singular, a cada pessoa. Por exemplo, Moisés não conhecia nenhum precedente a respeito da experiência com uma sarça ardente. Ele não poderia dizer, essa minha experiência com uma sarça ardente, meus pais, Abraão, Isaac, Jacó, tiveram a deles. Essa é a minha experiência. Porque não houve outras ocorrências em que Deus tenha falado dessa forma. Foi algo único, algo singular. Porque Deus quer que as nossas experiências com Ele e que a sua voz sejam singular para nós. Ele quer que o vejamos num relacionamento especial e não na dependência de algum método ou então uma técnica. Se Moisés estivesse aqui hoje, ele seria tentado escrever um livro com o título A Minha Experiência da Sarça Ardente. Então, as pessoas de toda parte estariam procurando a sua sarça ardente. A questão não é como Deus falou, e sim o que ele falou. Isso não mudou. Ele ainda fala ao seu povo hoje em dia. Então responda aí para mim. Qual é o mais importante fator a respeito da maneira pelo qual ele falou às pessoas no Antigo Testamento? Me responda, por favor. Bom, certamente Deus estava falando. Vamos ver agora o número 2. Quando Deus estava falando, a pessoa tinha a certeza de que Deus estava falando. Porque Deus falou a Moisés. Ele falou de maneira singular. Ele tinha que ter a certeza de que era Deus que estava falando com ele. A Escritura testifica que Moisés não tinha dúvida alguma de que seu encontro tinha sido com Deus. O eu sou o que sou. Ele confiou em Deus, obedeceu e teve a experiência de contemplar Deus respondendo justamente como disseram que faria. Poderia Moisés provar logicamente a outra pessoa o que ele havia ouvido de Deus? Não. O máximo que Moisés poderia fazer seria dar testemunhos do seu encontro com Deus. Só Deus podia fazer com o seu povo que soubesse que a palavra que dera a Moisés era mesmo uma palavra proveniente do Deus dos seus pais. Então, quando alguém como Gideão se mostrava inseguro, Deus era muito misericordioso para se revelar ainda mais claramente. Quando Gideão inicialmente pediu um sinal,
ele preparou um sacrifício. Então o anjo tocou a carne e os bolos ázimos. Então ele subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. E Gideão tinha a certeza de que o Senhor havia falado. Qual é o segundo fator importante quanto à maneira de que Deus para falar no Antigo Testamento? Você pode também me responder essa questão. Vamos para o terceiro passo, que quando Deus falava, a pessoa sabia o que ele estava dizendo. Moisés, ele sabia o que Deus estava mandando fazer. Sabia como Deus queria agir por intermédio dele. E foi por isso que Moisés levantou tantas objeções. Ele sabia exatamente o que Deus esperava dele. Isso era verdade com relação a Moisés, e era também verdade em relação a Noé, a Abraão, a José, a Davi, a Daniel e outros. Agora me responda aí também. Qual é o terceiro fator importante com respeito à maneira pela qual Deus falava no Antigo Testamento? Vamos para o quarto ponto. Quando Deus falava a uma pessoa, essa experiência era um encontro com Deus. Moisés teria sido tolo se tivesse dito: essa experiência com a sarça ardente foi maravilhosa. Espero que ela me leve ao encontro com Deus. Essa experiência tinha sido o encontro com Deus. Quando Deus revela uma verdade a você, seja por que meio for, essa revelação é um encontro com Ele, uma experiência de presença divina na sua vida. Só Deus mesmo pode fazer com que você experimente a sua presença. Eu vou te pedir para que você também me responda a essa pergunta. Qual é o quarto fator importante em relação à maneira pela qual Deus ele falou no Antigo Testamento? Agora eu vou pedir para que você, logo à frente, eu vou colocar para você ver umas pistas e ver se você consegue escrever 4 fatores a respeito dos quais a gente acabou de ver, tá bom? Então tá aí as palavras, eu vou citar para você 4 palavras e você vai me dizer, através dessa pista, dessas 4 palavras, 4 fatores a respeito dos quais nós acabamos de ver. Número 1, único e singular. Número 2, certeza. Número 3, o quê? Número 4, encontro. Agora eu já praticamente vou te dar a resposta. Em todo o Antigo Testamento, encontramos um padrão único para todas as vezes em que Deus falou. O método que ele usou para falar era diferente de uma pessoa para outra. O importante é que Deus falou de forma singular ao seu povo. Outra, que eles sabiam que era Deus que estava falando. Outra, eles sabiam o que Deus estava falando. E outro ponto é que quando Deus falava, isso era um encontro com Ele. Hoje, quando Deus fala a você pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias, pela igreja, você certamente sabe que é Deus que está falando. E sabe também o que Ele está dizendo. Quando Deus fala a você, essa experiência é um encontro com Ele. Bom, vamos ver agora um padrão errado. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem mais ou menos assim: Senhor, eu realmente quero saber qual é a sua vontade. Me faz parar se eu estiver errado, me abençoa se eu estiver certo. Em outra versão desse mesmo fato é: Senhor, eu vou continuar nessa direção. Fecha a porta se não for a tua vontade. O único problema é que eu não vejo isso como padrão em lugar algum da Escritura. Você não pode permitir ser guiado apenas pela experiência, nem pela tradição, nem por um método ou uma fórmula.
Frequentemente as pessoas trilham esses caminhos porque eles são fáceis. As pessoas fazem o que querem e põem o peso da responsabilidade em Deus. Quer dizer, se elas estão erradas, Deus tem que intervir para fazê-las parar. Se cometem um erro, culpam Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus e ouvir a sua voz, tem que dedicar tempo e empregar algum esforço para cultivar uma relação de amor com Ele. É isso que Ele quer. O nosso guia é a palavra de Deus. O padrão que eu vejo nas Escrituras é que Deus sempre dá uma direção desde o início. Ele pode não estar lhe dizendo tudo o que você quer saber desde o início, mas lhe dá e lhe dirá aquilo que você precisa saber para fazer os ajustes necessários e dar o primeiro passo de obediência. A sua tarefa é esperar até que Deus lhe dê as instruções. Se começar a fazer antes de ter uma direção de Deus, com certeza você irá errar. Um conceito popular ensina que Deus não nos dá orientações bem claras. Diz ainda que Ele apenas põe a nossa vida em movimento e então tentamos descobrir o nosso caminho utilizando a mente que Ele nos deu. A implicação desse conceito é que o crente deve pensar sempre corretamente de acordo com a vontade de Deus. Essa ideia não leva em conta que a nossa velha natureza está em constante batalha com a natureza espiritual. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Só Deus pode nos dar orientações específicas para a realização dos seus propósitos e de acordo com o seu modo de agir. Depois que Deus falou a respeito da construção da Arca de Noé, Ele sabia o tamanho, o tipo de material e como ele iria construir. E quando Deus falou a Moisés sobre a construção do tabernáculo, Ele foi bem específico sobre os detalhes. Quando Deus se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo, Ele deu orientação específica aos seus discípulos, onde ir, o que fazer e como reagir. E quando Deus chamou Abraão, Ele disse para ir para a terra que Ele mostraria. Parece que aí Deus não foi muito específico, não é verdade? Essa situação exigia o quê? Exigia fé. Mas Deus disse, eu te mostrarei. Deus sempre nos dá informações suficientes para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Quando precisamos de informações adicionais, Ele nos dá, de acordo com o seu cronograma. No caso de Abraão, mais tarde, Deus lhe informou que ele iria ter um filho, informou o número dos seus descendentes, o território que eles iriam habitar e que seriam levados cativos, e que voltariam do cativeiro. O Espírito Santo hoje nos dá orientações claras. Deus, Ele é pessoal. Ele quer se envolver inteiramente com você, na sua vida. Ele dará a você a orientação clara para a vida. Você poderá pensar, mas essa não tem sido minha experiência. Você então precisa fazer uma coisa: basear a sua compreensão a respeito de Deus na palavra de Deus e não na experiência. Se você não tem instruções claras de Deus sobre determinado assunto, ore e espere. Aprenda a ser paciente. Dependa do cronograma de Deus. O tempo estabelecido por Ele é sempre certo. É o melhor. Não se apresse. Ele pode estar retendo a orientação desejada, apenas para fazer você buscá-lo mais atentamente. Não procure passar por cima do seu relacionamento com Ele, a fim de poder fazer o que você acha que tem que fazer. Deus está mais interessado no relacionamento de amor com você do que naquilo que você pode fazer para Ele. Agora eu vou pedir para que você faça uma revisão
do estudo de hoje, que você ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou o versículo que Ele quer que você compreenda, que você aprenda, que você pratique. E aí você vai dizer qual é a afirmação, esse versículo mais importante que você viu hoje. E depois você vai pegar essa mesma afirmação ou esse versículo e com as suas próprias palavras você vai escrever como uma oração de resposta a Deus. E depois você vai dizer o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? Se eu não sei quando Deus está falando, eu estou com um problema na minha vida cristã. Deus fala ao seu povo. O que Deus falou às pessoas é muito mais importante do que como Ele falou. Quando Deus falava algo no singular e individual de cada pessoa. Quando Deus falava, a pessoa tinha certeza de que era Ele que estava falando. Quando Deus falava, a pessoa sabia o que Ele dizia. Quando Deus falava, a própria comunicação era um encontro com Ele. Se não tenho instruções claras de Deus sobre um determinado assunto, devo orar e esperar. Não devo passar por cima de um relacionamento de amor com Deus. E assim, nós terminamos essa aula de hoje, da unidade 5 do dia 1. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que abra seu entendimento e que coloque no seu coração um desejo enorme de continuar buscando esse relacionamento de amor, um relacionamento real e pessoal com Ele. Deus abençoe e até o próximo vídeo.